Um dia, estando perpétua à missa, rezou o credo, advertiu nas palavras, ou seja, pensou nas palavras, né? Prestou atenção nas palavras. Os santos apóstolos São Pedro e São Paulo, e mal pôde acabar a oração. Tinha descoberto os nomes. Eram simples e gêmeos. Os pais concordaram com ela e a pendência acabou. Bom, nós estamos falando, quando nós falamos do credo, nós estamos falando do creio. Se você é católico, provavelmente eu acredito que você não encontrou no creio esta expressão. Apóstolos São Pedro e São Paulo, né? Porque provavelmente o creio que você conhece é creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. E aí continua, em momento algum, nós temos os santos apóstolos São Pedro e São Paulo, ok? Na verdade, o que nós estamos falando aqui, e já vou te advertindo que esse vai ser um vídeo mais ou menos digressivo, ou talvez totalmente digressivo, sobre a missa. O que nós estamos falando daqui é o seguinte: se você é católico, provavelmente você vai à missa, correto? Se você não vai à missa e é católico, na verdade você não é católico. Não, tô brincando, não está no meu, não está na minha posição pregar para você, mas é o que dizem os padres, né? Bom, o ponto é, se você é católico, provavelmente você vai numa missa, né? E há todo um rito aí, né? Esse rito da missa de hoje, ele não seria reconhecido por exemplo, pelo Machado de Assis, ok? Porque o que aconteceu foi que nos anos 60, se eu não estou enganado, 1965, nós tivemos o Concílio Vaticano II. Deixa eu concílio, não custa nada você esperar o Vaticano II, só para eu pegar a data certinho. 1961, né? Começando em 1961, indo até 1962. Ok, e aí o que o Concílio Vaticano II fez? Ele basicamente propôs uma reformulação na liturgia. A ideia é fazer a liturgia algo mais... Liturgia é os ritos da missa, né? Entre outras coisas. Fazer algo mais amigável, assim, algo que atraia mais o público e tudo mais, né? E aí foram acontecendo diversas mudanças, eu acredito aos poucos, eu não estudei a história da igreja nesse quesito, mas foram acontecendo diversas mudanças até nós chegarmos na missa de hoje, até você chegar ao ponto das missas carismáticas, né? Que se aproximam ao culto evangélico, né? Então, padres que cantam, as pessoas batem palma, né? É uma coisa muito mais dinâmica, né? Dinâmica e irreverente. Guarde esse adjetivo, irreverente, né? Porque o que vai acontecer para algumas pessoas é algumas pessoas que são críticas a essa nova forma de missa é que essa palavra irreverente, né, ela significa duas coisas. Primeira coisa, ela significa animado, uhul, irreverência e tudo mais, né? Mas também falta de reverência, ok? E aí eu tenho que falar do rito que Machado de Assis presenciava, por exemplo, né? O rito que Machado de Assis presenciava era a missa tridentina. A missa tridentina estava em voga antes dessas mudanças que eu falei para você, a partir de 1961, estava na Igreja Católica como o rito oficial há mais de 1000 anos. Então nós estamos falando de uma tradição que foi se desenvolvendo. Segundo algumas pessoas, foi se desenvolvendo desde o tempo de Jesus. Então nós estamos falando de quase 2000 anos, né? Mas eu acho, se eu não me engano, ela foi plasmada, né? Acho que no século VI, alguma coisa assim. E qual que é a diferença da missa do rito tridentino? Há uma reverência muito maior. Então a igreja não é lugar de ficar fazendo festa, não. Né? A igreja é lugar de ter reverência. Por exemplo, deixa eu te dar um um pedacinho, né, que mostra muito bem a diferença, né? Quando você vai na missa, o padre chega lá, beleza, o padre começa a fazer os ritos, você vai respondendo, na missa normal. Na missa tridentina, o padre, ele entra com
todos os coroinhas, né, os acólitos, as pessoas que ajudam na missa, ele entra na igreja e todas as pessoas se curvam, né? Não se curvar ao padre, mas ao que ele representa, né? Outra diferença enorme, por exemplo, a missa é rezada de costas para o público, né? Porque o centro não é você, não é para você se sentir bem na missa, embora se sinta, né? Mas o centro não é você que, olha, como uma autoajuda, né? Quem está sendo louvado é quem está no altar. Então o sacerdote, ele fica olhando sempre para o altar, né? Essa é uma outra diferença muito importante, além de outras diversas outras diferenças, né? Uma coisa que também é uma diferença muito importante era o uso do latim, né? Eu confesso que eu não sei exatamente qual que era a medida do latim, mas, por exemplo, na missa tridentina tradicional, a missa inteira é rezada em latim. Somente a parte da homilia, que é o sermão, né? Que aí sim é linguagem corrente, né? O padre traduzindo ali para as pessoas conceitos, né? Que muitos dos fiéis não conseguem entender, né? E aí por isso a gente chama de homilia, que significa discurso ao povo, né? Então tem isso também na Igreja Católica Tradicional, essa noção de estrutura é extremamente importante, ok? Então é esse rito que Machado de Assis teria presenciado, principalmente na sua infância, porque ele era coroinha, ok? Depois eu acho que Machado de Assis não foi em muitas missas, não, ok? Um dos momentos da missa tridentina é o credo, né? Que é rezado em latim pela igreja inteira, né? E a gente chama de confiteor, né? Que é confesso. Mas eu vou ler para você a versão em português, ok? Confesso a Deus Todo-Poderoso, à bem-aventurada Sempre Virgem Maria, ao bem-aventurado Miguel Arcanjo, ao bem-aventurado João Batista, aos santos apóstolos Pedro e Paulo, e a todos os santos que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras e ações, por minha culpa, minha máxima culpa. Minha máxima culpa. No latim, essa é a parte da missa em que o fiel bate no próprio peito e fala minha culpa, minha máxima culpa, né? Por isso peço à bem-aventurada Sempre Virgem Maria, ao bem-aventurado Miguel Arcanjo, ao bem-aventurado João Batista, aos santos apóstolos Pedro e Paulo, e a todos os santos que oreis por mim, a Deus nosso Senhor. Amém. Okay? Então é esta a passagem que a Perpétua em que a Perpétua recebeu a revelação dos nomes, né? Já que esse está sendo um vídeo de digressão sobre a missa tridentina, em que pé que andam as coisas hoje, né? Com o Papa passado, a missa tridentina ganhou um pouquinho mais de força. Ele fez algumas, eu não sei bem, novamente não conheço muito, mas ele fez algumas coisas que meio que incentivou, né? O retorno um pouco da tradição, né? E a ideia é a igreja, o Concílio Vaticano II, a igreja tentou se adaptar demais às pessoas para agradá-las, e as pessoas gostariam exatamente de fazer o contrário, parece, né? Tanto é que a Igreja Católica, a continuidade da Igreja Católica desde os anos 60 é um desastre, né? Cada vez mais as pessoas vão saindo. O nível intelectual dos padres, que era altíssimo antes, começa a decair, até chegar em teologia da libertação. Bom, mas o ponto é, com o Papa Novo, a missa tridentina novamente regrediu. Então, por exemplo, aqui em Curitiba, onde eu moro, se eu não me engano, tem 2 lugares somente onde a missa tridentina é rezada, né? E um deles é rezada assim, não com a aprovação completa do bispo. O bispo meio que proibiu a missa tridentina de ser rezada, né? E aí eu acho que cada estado depende do bispo desse estado, né? Em todos os outros lugares é um ritual novo, né? Com algumas variações, alguns com mais música, um ritual mais parecido com um culto evangélico, as renovações carismáticas, etc. Mas a missa tridentina mesmo é algo muito mais raro,